Hoje nós vamos falar sobre Laodiceia. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 14: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto ele tem alguns detalhes que são importantíssimos e para isso nós precisamos compreender um pouquinho da história da igreja de Laodiceia. Se você observar, aqui atrás nós estamos com um fundo aqui, as ruínas da cidade de Laodiceia, e eu deixei ao fundo, para que nós pudéssemos perceber, você vai ver que aqui tem ao fundo Hierápolis e Colossos, e pelo mapa vai dar para você ver melhor. Pelo mapa nós vamos ver Laodiceia, nós vamos ver Hierápolis e nós vamos ver Colossos. E por que nós precisamos compreender essa questão geográfica da cidade de Laodiceia? E por que nós precisamos conhecer a história da igreja de Laodiceia? Se na verdade a palavra de Deus já está dizendo aqui o que Deus queria transmitir à igreja. Na verdade, quando nós entendemos a fundo a história, a cultura, o que nós chamaríamos de exegese, né? Nós vamos perceber que a palavra de Deus ela tem uma profundidade ainda maior do que quando nós lemos superficialmente. Então, para que nós possamos compreender, Laodiceia ela ficava aqui embaixo, como você está vendo, aqui as ruínas de Laodiceia, e ao fundo tem Colossos e Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que tinha águas termais, águas quentes, águas medicinais, enquanto Colossos tinha águas frias, águas geladas, água potável, água boa para consumo, água boa para beber. O que Laodiceia fez? Laodiceia, que era uma cidade muito rica, eles encanaram a água que vinha de Hierápolis, encanaram a água que vinha de Colossos, e ali eles uniram os dois aquedutos, e quando a água chegava em Laodiceia, chegava uma água morna. Por isso Deus vai ilustrar com algo que é muito comum para eles. Quando Deus diz, porque não és quente como a água de Hierápolis, porque não és frio como a água de Colosso, porque és morno como a água de Laodiceia, a água da sua cidade, estou a ponto de vomitar-te, porque a água morna, ela causa vômito, ela traz aquela ansiedade de vômito, né? Então Deus ele traz algumas peculiaridades do contexto para exortar a igreja de Laodiceia. Uma outra característica da cidade é de que lá era um grande centro industrial, além de um grande centro econômico, mas principalmente um grande centro industrial. Laodiceia fabricava uma lã negra, e essa lã negra era muito usada para vestes festivais, vestes de reis, imperadores, rainhas, etc. Vestes caríssimas, era uma lã caríssima. E com isso a cidade de Laodiceia se tornou uma cidade muito independente financeiramente, a ponto de a cidade sofrer um grande terremoto, e foi praticamente toda destruída, e aí a cidade toda foi reerguida com recurso próprio, não precisou de dinheiro do império, não precisou de dinheiro de governo, eles mesmos reconstruíram a cidade porque era uma cidade riquíssima. E além disso, além de um grande centro econômico, além de um grande centro industrial, além da cidade ter essa água, que não era uma água muito apropriada para consumo, ainda tinham lá médicos que desenvolveram um colírio, um pozinho, não um colírio que nós usamos hoje, um colírio líquido, né, prático, mas um pó que usava nas infecções
oftalmológicas, né? E esses médicos oftalmologistas, eles se vangloriavam muito por conta dessa sua descoberta, por conta desse remédio produzido em Laodiceia. Então era uma igreja com muitas características que exaltavam muito o morador de Laodiceia, o cristão de Laodiceia. Por isso Deus vai dizer aqui no versículo 15, conheça as tuas obras. Uma das coisas que nós precisamos compreender com esse texto é que Deus nos conhece. A igreja de Laodiceia era uma igreja que por fora era belíssima, uma igreja riquíssima, uma igreja autossuficiente aos olhos deles, mas Deus diz, eu conheço as tuas obras. Não adianta por fora nós termos uma aparência se por dentro, que é lá onde Deus sonda, que lá onde Deus penetra, está podre, está corrompido, está desviado. Né? Porque Deus conhece, Deus vai deixar claro aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse, conheça as tuas obras. E ainda diz o seguinte, que nem és frio e nem quente. Ou seja, era uma igreja em cima do muro, uma igreja que um dia estava adorando ao Deus do imperador, enquanto o outro dia estava adorando o Deus Yahvé. Enquanto um dia estava adorando ao Senhor Jesus, o outro dia estava adorando o Deus que o imperador obrigava que todos adorassem. Com medo, talvez, com receio, mas era uma igreja que adorava um, adorava outro e Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso Deus vai chamar a igreja de Laodiceia de uma igreja morna. Então, como não és quente nem és frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de alguma coisa. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se vangloriava pelas suas vantagens, vantagem econômica, financeira, sabedoria, medicina e tudo mais. Só que Deus vai dizer o seguinte, vocês é que estão dizendo isso. Pois dizes, vocês dizem, mas eu não digo mesmo de vocês. Vocês estão aí se vangloriando, mas eu vou dar um conselho para vocês. Aí ele vem aqui no versículo 18, né? Aconselho-te, porque vocês estão dizendo uma coisa, mas eu não concordo com nada disso que vocês estão dizendo. Ele ainda diz o seguinte, pois vocês dizem que não precisam de alguma coisa, mas eu digo para vocês que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E aí eu vou dar um conselho para vocês. Versículo 18. 3 conselhos básicos que Deus dá para a igreja de Laodiceia, que serve para os nossos dias, que serve para a nossa igreja de hoje. Primeiro, compres de mim ouro fino refinado pelo fogo. Primeira coisa que eu aprendo com relação aos conselhos que Deus está dando a essa 7ª igreja do Apocalipse. Primeiro, a riqueza que realmente interessa para nós não é a riqueza material, não é o ouro, não é a prata, não é o bronze, não é uma conta bancária gorda, é a riqueza que vem de Deus. Deus está dizendo o seguinte para a igreja, não adianta vocês terem um grande centro econômico, não adianta vocês terem muito recurso financeiro, enquanto eu digo para vocês, a verdadeira riqueza está comigo. Eu tenho o poder, eu tenho o ouro e a prata. Toda a riqueza verdadeira está comigo. Então compre de mim essa riqueza verdadeira. Porque a riqueza que vocês têm, a traça e a ferrugem come. A riqueza que vocês têm vai ficar por aí. Enquanto eu digo para vocês, comprem de mim a riqueza verdadeira e eterna. A segunda coisa que eu aprendo é com relação às vestiduras brancas para te vestires. Deus vai dizer para a igreja de Laodiceia, comprem de mim vestiduras brancas para te vestires. Porque lá em Laodiceia eles produziam uma lã negra que era muito bonita, uma lã belíssima, que produzia vestes de gala. Contrapartida era uma vestimenta que não agradava a Deus. Enquanto Deus vai dizer, compre de mim vestes brancas, talvez uma veste simples, mas branquinha, sem nenhuma mancha de pecado. Compre de mim vestes brancas e simples, mas santas. Na verdade, Deus está dizendo, não adianta nada vocês terem vestes belíssimas, o que importa para mim é a santidade. O que importa para mim é o meu relacionamento contigo. E ele conclui aqui com o terceiro conselho, e colírio para ungir os olhos. O ser humano, ele acha que vê alguma coisa, ele acha que sabe alguma coisa. Deus está dizendo, compre de mim colírio para que você possa enxergar espiritualmente. Para que nós possamos ter uma visão segundo aos olhos de Deus, nós precisamos comprar colírio da parte do Senhor.
no entanto, que essa igreja, ela tinha olhos naturais, era uma igreja que se preocupava muito com a beleza, muito com as honrarias humanas, se preocupava muito com os bens materiais, com os bens financeiros, com as questões econômicas. Contrapartida, o relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus estava acabando. Deus vai dizer, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se vocês estivessem enxergando espiritualmente, vocês iriam perceber que eu não estou dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos com belíssimos templos, nós estamos com belíssimas cadeiras, com ar-condicionado muito bom, som muito bom, belíssimos ministérios de louvor. Em contrapartida, não há a presença do Senhor. E o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, e talvez esteja dizendo para mim e para você hoje, eis que estou à porta e bato. Isso não é um conselho para ímpio, como muitos pensam. Ah, Deus está dizendo isso para você que tem que aceitar Jesus. Não, Deus está dizendo isso para nós, cristãos, que achamos que somos alguma coisa. Deus está dizendo isso para nós cristãos que achamos que podemos alguma coisa. Deus está dizendo isso para nós cristãos que achamos que temos alguma coisa. Deus vai dizer, você é cego, pobre, nu, infeliz. Eu te digo, eu estou do lado de fora, mas só que eu tenho uma boa notícia em meio a essa exortação. Eu tenho uma ótima notícia para você. Ele está dizendo, eu estou aqui. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo e você comigo. Deus está querendo ter comunhão conosco. Deus está querendo um relacionamento íntimo com a sua igreja. Só depende de mim e de você. Só depende de nós abrirmos as portas e dizer para Ele, Senhor, entra, a casa é tua. Que Deus nos abençoe. Eu quero te desafiar a deixar um like. Deixe lá uma mensagem dizendo o que você achou dessa mensagem. Se gostou, se não gostou, não tem problema, mas deixe lá a sua curtida ou a sua não curtida e deixe um comentário. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todos os nossos vídeos que nós enviamos semanalmente. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.